Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos estudos sobre aristotelismo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um grande filósofo grego que foi Aristóteles. Então nós vamos abordar sobre a metafísica e a teoria das quatro causas em Aristóteles. Então vamos lá? Aqui está Atenas, na Grécia Antiga. Esse foi o local em que viveu Aristóteles. Você, aluno do ensino médio, certamente estudou ou vai estudar sobre a Grécia Antiga na disciplina de História. Mas aqui na filosofia, eu gosto sempre de destacar que foi aqui, na polis grega, onde o cidadão podia participar diretamente da vida política. Então, o cidadão grego, seja no Panteão, seja na Ágora ou na praça pública, ele podia participar com seus argumentos diretamente, né? Então, ele podia decidir sobre os destinos da cidade, votar sobre as leis, tomar as decisões aí da vida pública, ok? De interesse de todos os cidadãos, de interesse aí do bem comum. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. Então, nessa aula nós vamos tratar sobre a metafísica em Aristóteles. Na próxima aula sobre o aristotelismo, nós iremos abordar sobre a lógica aristotélica. E aqui no canal Eu Quero Saber, você pode encontrar aulas sobre a filosofia política de Aristóteles, onde ele vai tratar sobre o assunto do governo, e também a aula sobre a ética aristotélica. Pessoal, sua principal obra foi Ética a Nicômaco. Então, nessa obra, ele escreveu assuntos de interesse da ética e também de interesse da filosofia política. É uma obra que eu recomendo muito a leitura. É aquele livro que merece ser um livro de cabeceira. Por quê? Porque é um livro considerado clássico. O seu conteúdo foi escrito por Aristóteles antes de Cristo e até hoje é um conteúdo atual. Parece que ele está escrevendo aqui para nós, nos nossos dias, tal a importância e tal a clareza com que ele escreveu sobre o assunto da ética, sobre o assunto da moralidade. Por volta dos 17 anos de idade, Aristóteles mudou-se de estagira para Atenas, tornando-se um estudante. Então, pessoal, se vocês encontrarem em algum livro, em algum artigo, em algum escrito sobre estagirita, está se referindo a Aristóteles em razão do local onde ele nasceu. Iniciou os estudos no curso de Isócrates e, posteriormente, estudou na Academia de Platão. Consta que, durante o período que lá permaneceu, teve uma atuação bastante expressiva. Então, Aristóteles foi um aluno muito dedicado de Platão. Em 347 a.C., Platão faleceu. Em decorrência de sua grande competência, Aristóteles deveria assumir o local de seu mestre na academia. No entanto, isso não ocorreu, pois os atenienses o consideraram um estrangeiro. Vamos ver o que aconteceu. Aristóteles ficou muito entristecido com o ocorrido e deixou a cidade de Atenas. Como tinha boa reputação junto ao rei da Macedônia, Filipe, foi convidado para ser professor de seu filho Alexandre. Deixou de ser professor de Alexandre em 340 a.C., quando seu aluno passou a ser o rei da Macedônia, sendo conhecido mais tarde como Alexandre o Grande. E com a ajuda de Alexandre, Aristóteles conseguiu organizar uma grande biblioteca sobre as constituições das cidades gregas e sobre os costumes bárbaros, bem como sobre a história dos animais. Então, vejam, nos nossos dias, nós temos a internet, né? Nós temos sites de busca que podem nos ajudar a achar artigos científicos, achar informações sobre os mais diversos filósofos ou sobre os mais diversos temas. Nós podemos achar ou comprar livros, achar documentos aí em PDF. Naquela época não tinha nada disso. Então, uma biblioteca era algo muito valoroso, algo muito importante, muito interessante. E a biblioteca que Aristóteles construiu tratava sobre as constituições da cidade grega. Então, nós podemos dizer que ela tratava sobre assuntos relacionados ao direito e sobre os costumes bárbaros. Então, tratava aí também sobre o assunto da ética. Em 335 a.C., Aristóteles retornou para Atenas, fundando sua própria academia, conhecida como Liceu, em homenagem ao templo de Apolo Lício.
As aulas de Aristóteles eram ministradas enquanto caminhava. Sendo assim, ele e seu grupo era chamado de peripatéticos, que em grego quer dizer passear, andar ao redor. Então, se você ver em algum filme, em alguma série, o termo peripatéticos, está se referindo àquele grupo de estudantes que seguia Aristóteles pelos jardins da escola, pela a vizinhança, né, ao redor da escola, caminhavam, iam estudando, iam dialogando, iam refletindo sobre os diversos temas. Seus cursos eram divididos em duas partes. Uma parte pela manhã, para os alunos mais experientes, mais avançados nos estudos, e essas aulas eram preparadas e anotadas pelos seus alunos. Então, muito do que se tem aí de Aristóteles são anotações que foram feitas pelos seus alunos. A outra parte, dada à tarde, para os alunos iniciantes, na forma de diálogo, mas não havia anotações. Bom, então está aqui o sítio arqueológico de Liceu de Aristóteles em Atenas. Então, se vocês forem, né, tiverem a oportunidade de passear em Atenas, na Grécia, vocês vão encontrar como ponto turístico o local onde funcionou o Liceu, que era a escola de Aristóteles. Então, vocês veem aqui aos fundos as construções atuais, né, aí todo um design mais moderno, e aqui o local onde funcionou a escola de Aristóteles ainda pode ser visitado. Bom, as obras de Aristóteles podem ser divididas em três grandes grupos, né? Obras teóricas, obras poéticas e obras morais. Da leitura do nome das obras é possível verificar sobre a diversidade de assuntos que Aristóteles tratou, né? Então, tratou sobre meteoros, sobre as plantas, sobre animais, sobre a alma, né? Sobre a metafísica ou filosofia primeira, que é aqui objeto de estudo nessa aula. Tratou também, como eu disse anteriormente, sobre a política, sobre a ética, sobre a moral. Então, foram diversas as contribuições de Aristóteles para a filosofia. Aristóteles, ele propôs a divisão da ciência de três formas, né? As ciências práticas, produtivas e teóricas. Então, vamos ver o que era cada uma dessas ciências para Aristóteles. Ciências práticas são as ciências que se ocupam com as ações humanas. Refere-se às atividades humanas que têm origem nas escolhas, nas vontades e na racionalidade dos próprios seres humanos. Fazem parte desse tipo de ciência a ética, que estuda a ação do indivíduo enquanto ser que deve ser preparado para viver na cidade, e a política, que estuda o indivíduo enquanto ser social, buscando os fundamentos das ações humanas e as formas de regimes políticos que seriam melhores para o bem da comunidade. Então, vejam, se você verificar na nossa aula sobre ética aristotélica, você vai encontrar o termo razão prática. Por que essa palavra prática? Por que ciências práticas se referindo à ética? Porque ela estuda a ação do indivíduo. Então, diariamente, nós temos que tomar decisões, né, como agir. Então, a ética é considerada por Aristóteles uma ciência prática, porque se preocupa com a ação do indivíduo. Da mesma forma, a política, ela se preocupa com o fundamento das ações humanas, né, aí dentro de um grupo social, dentro de uma sociedade, no caso de Aristóteles, lá no contexto da polis, e também quanto às formas de regime políticos que podem ser melhor para o bem da comunidade. Então, essa é o caráter prático dessas ciências. Ciências produtivas ou poéticas refere-se à fabricação de coisas por meio da ação do indivíduo, estando a finalidade da ação fora dela mesma, no objeto produzido. Essas ciências são constituídas pelas técnicas necessárias para a produção de coisas variadas. São tão numerosas quanto a capacidade produtiva do ser humano, abrangendo a pintura, a escultura, a arquitetura, a medicina, a guerra, a poesia, a engenharia, a gastronomia e etc. E também temos as ciências teóricas ou teoréticas. Buscam saber em si mesmo, investigando as causas e os princípios dos seres que existem na natureza, independentemente da vontade da ação do indivíduo, e que se desenvolvem sem qualquer participação humana. Como independe da ação humana, o conhecimento dos seres só pode se dar por meio da teoria ou contemplação. E elas são subdivididas em teóricas físicas, que é a ciência da natureza, a física, a biologia e a psicologia, e teoréticas matemáticas, a aritmética, a música, a geometria
e a astronomia. Bom, e a metafísica? Então, nós vemos a metafísica em Platão. Nós temos uma aula aqui no canal, Quero Saber, que trata sobre a teoria das ideias em Platão, onde ele falava do mundo sensível, do mundo inteligível. E aqui agora nós vamos verificar como era a metafísica para Aristóteles. Então, a metafísica é a busca por aquilo que está além da matéria, pela essência das coisas ou pela substância imaterial, que seria o conhecimento por excelência, o conhecimento do ser enquanto ser. Na filosofia aristotélica, chamamos essa investigação de filosofia primeira. A filosofia primeira é o mais alto grau de conhecimento que o ser humano pode alcançar sobre o mundo e sobre o ser. Então, vamos ver do que se trata. Bom, se a metafísica é o estudo das causas primeiras, como nós vimos anteriormente, temos que definir quais são essas causas a que Aristóteles se refere. Então, Aristóteles está falando da sua conhecida teoria das 4 causas. Ou seja, para alcançar o conhecimento verdadeiro dos seres, é necessário conhecer também as causas que o constituem. Então, temos a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então, vamos ver cada uma dessas causas. Vamos lá. Causa material é a matéria de que a coisa é feita. Exemplo, a madeira é a matéria de que a cadeira é feita. Logo, a causa material da cadeira é a madeira. Então, causa material da cadeira é a madeira. Causa formal é a ciência que constitui a coisa. É o princípio sem o qual a coisa não poderia ser o que é. É a forma ou modelo de ser. Então, exemplo, a cadeira é a forma do objeto que a madeira adquire para se tornar uma cadeira real. Então, veja, a madeira assume a forma de cadeira, mas a madeira também pode assumir a forma de uma mesa, por exemplo. Então, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, da cadeira, a causa material é a madeira e a causa formal é a cadeira, ok? Causa eficiente é aquela que realiza a transformação de potência em ato. É o ser que age sobre a potência, imprimindo nela o ato. É o agente da transformação. Então, o carpinteiro é a causa eficiente da cadeira. Então, nós estamos analisando sobre a cadeira, pegamos ela como exemplo. Então, temos que a causa material é a madeira, a causa formal é a cadeira, né? É um local para se sentar. E o agente da transformação é a causa eficiente, no caso do nosso exemplo, é o carpinteiro. Aqui ele usa 2 conceitos, né, de potência e de ato. Nós veremos um pouquinho mais à frente sobre esses conceitos. E a causa final é o objetivo, é o porquê da coisa, a sua finalidade. Então, segundo Aristóteles, todas as coisas têm um propósito, uma finalidade, deveriam cumprir a finalidade pela qual existem ou foram criadas. Então, o carpinteiro fez a cadeira como assento, né? Então, essa é a finalidade. A mesa, por exemplo, poderia ter a finalidade de ser um local para fazer refeição ou para se estudar. A finalidade da cadeira é o assento. Bom, a potência indica a possibilidade por parte da matéria de assumir uma determinada forma. Então, a potência, né, a madeira, ela tem a potência de se transformar em alguma coisa, de assumir uma forma. Ela pode assumir a forma da cadeira, pode assumir a forma da madeira. O ato indica a realização dessa possibilidade. Então, a potência está para a matéria, assim como o ato está para a forma. Então, voltando aqui, a causa eficiente é aquela que realiza a transformação da potência em ato. Ok? Então, é o ser, né, o agente que age sobre a potência, no caso aqui, a madeira, e imprime nela o ato, ou seja, transforma ela em cadeira. O ato é a transformação. Pessoal, para exemplificar melhor, na prova do PISM, né, do vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora, caiu uma questão perguntando quais seriam as 4 causas do Cristo Redentor. Então, vejamos. Qual que é a causa material do Cristo Redentor? Né? Qual que é o material de que é feito o Cristo Redentor? Ele é feito de pedra-sabão,
né, mais a parte de ferragens. Mas se você colocasse pedra-sabão, já estaria de bom tamanho a resposta. A causa formal. Então, a causa formal é a forma ou o modelo do ser. Então, a causa formal do Cristo Redentor é o Cristo de braços abertos. Essa que é a forma que a pedra-sabão assumiu. Causa eficiente. Então, causa eficiente é o agente da transformação. Se você estivesse fazendo uma prova, você poderia responder que são as pessoas que trabalharam lá, ou seja, os engenheiros, os pedreiros, mas ali também, como era uma obra de arte, nós temos aí os artistas, né? Os escultores, aqueles que imaginaram e conseguiram transformar a pedra-sabão realmente nessa escultura, nessa obra de arte. E a causa final, né? A finalidade. Então, a finalidade dela é uma obra de arte, é algo que as pessoas possam contemplar para se sentir bem ou contemplar por questões religiosas. Enfim, a finalidade dela é ser uma escultura, é ser uma obra de arte que possa permitir às pessoas a contemplação e o bem-estar. Tá ok? Então, pessoal, era sobre isso que nós gostaríamos de falar e até a nossa próxima aula sobre o aristotelismo.